Boa tarde a todos. Para mais uma palestra da extensão, hoje receberemos o professor Ademir Petenati, prata da casa. Só para resumir um pouquinho o currículo dele, segura para mim, está meio longe, tem que olhar de longe. O professor Ademir, ele fez graduação em computação, ciência da computação, pela Unicamp, mestrado em estatística pela Unicamp e doutorado em estatística pela State University of Science and Technology de Iowa State, né? Atualmente, ele é diretor do NEMO, que é o Núcleo de Estudos e Melhoria Organizacional, e ele vai dar uma palestra hoje sobre estatística e melhoria contínua. Obrigada, Ademir, por aceitar o convite. Ok. Melhoria contínua, estatística, que relação que tem entre esses dois temas? Eu dividi a apresentação em 3 partes. No começo, a primeira parte, eu vou tentar apresentar aqui o que seriam os fundamentos de melhoria. Seria chamado de ciência da melhoria. Depois, um modelo de melhoria baseado nesses fundamentos. E, por último, 2 aplicações desse modelo na área de saúde, que são 2 projetos que eu estou trabalhando atualmente. Então, para começar a conversar sobre esse assunto, a gente tem que voltar no final do século XIX, e um dos personagens importantes em relação a isso, que é o Taylor. Taylor foi um dos primeiros a tentar aplicar administração científica no processo de produção, onde a proposta dele era organizar a divisão de tarefas dentro de uma empresa com o objetivo de obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo e de atividade. Então, essa é a primeira contribuição importante em relação à administração. Segundo personagem importante, que é o Ford, onde ele cria o sistema de produção em massa, em 1913, e com esse sistema de produção em massa, ele consegue ganhos expressivos em produtividade e redução de custo, o que torna produtos acessíveis. Um carro que antigamente antes dele, era um artigo de luxo, com os ganhos de produtividade e custo, ele consegue reduzir e tornar o carro um carro acessível às pessoas. Segundo personagem importante na história. Terceiro, e em relação a esse processo, tanto ao Taylor como ao Ford, alguns de vocês já devem ter visto o filme Tempos Modernos, que é, de uma forma, uma sátira em relação a essa mecanização ou alienação do trabalhador em relação ao que ele faz. Ele fica ali no filme o tempo todo fazendo a mesma atividade, o tempo todo apertando o parafuso, e ele acaba não tendo uma visão do processo de produção como um todo. O terceiro personagem importante, aqui já entra especificamente em estatística, que é o Schubert. O Schubert, ele trabalhava no Bell Labs nos Estados Unidos, e ele é o primeiro, pelo menos como referência histórica, a tentar o que a gente chama de democratizar o método científico, ou seja, aplicar o método científico no processo de produção em termos de aprender como que as coisas funcionam. E ele propõe esse ciclo, que é chamado ciclo de Schubert, essa é a primeira versão dele, onde ele coloca que a gente tem que especificar um produto, produzir o produto e inspecionar o produto. E ele faz uma relação desse ciclo com o método científico, onde a especificação seria a formulação de uma hipótese, estou projetando alguma coisa, a realização de um experimento, que é a produção, e o teste de hipótese, que é a inspeção para verificar se a sua teoria, se a sua hipótese está adequada ou não. E essas 3 etapas, então, constituem um processo científico dinâmico de aquisição de conhecimento, não na academia, mas no processo de produção como um todo. Essa contribuição do Schubert depois foi trabalhada pelo Deming. O Deming, na minha opinião, não só na minha, mas é um dos personagens mais importantes do século passado em relação ao desenvolvimento da melhoria de processos nas organizações e da gestão. O Deming nasceu em 1900, ele se formou em engenharia, depois fez um doutorado em física, e ele é conhecido também pela contribuição em amostragem na estatística. E ele pegou esse ciclo do Deming e fez umas modificações, e essa modificação, nesses 5 passos que são colocados aqui, mas são 4 na realidade. Na hora da edição ficou aparecendo um 5º item. Projete um produto com testes apropriados, faça o produto e teste na linha de produção no laboratório, venda o produto. Teste o produto em serviço por meio de pesquisa de mercado, descubra o que os usuários pensam a respeito do produto e por que os não compradores decidiram não adquirir. E esse ciclo, ele apresenta
em 1950 no Japão. E aqui uma pequena informação que eu acho que é relevante, quer dizer, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão foi derrotado pelos aliados. E o Japão precisava ser reconstruído para ter uma posição forte dos americanos na Ásia para fazer frente ao avanço comunista da China, União Soviética, etc. E nesse processo de reconstrução do Japão, que também foi feito na Europa, a reconstrução da Alemanha, da França, para poder fazer frente ao avanço soviético, o Deming foi enviado aos Estados Unidos em 1947 com a missão de ajudar na organização do censo que ia ser realizado em 1950. Essa foi a missão atribuída a ele pelas forças de reconstrução do Japão. Mas, nesse período, ele já estava bastante contaminado, entre aspas, pelas ideias de gestão, de melhoria de processos, e ele leva para o Japão, nesses contatos com os empresários, com o governo, etc., ele leva essas ideias a respeito do que seria importante para a indústria japonesa em termos de reconstrução e ganhar competitividade e mercado no mundo inteiro. E esse ciclo ele leva em 1950 para o Japão. Outra contribuição importante, que é a do Short, novamente, o Short ele começa a estudar variabilidade presente em processos e ele faz uma proposta de que essa variação presente em processo podia ser dividida em duas causas comuns, causas especiais. Causas comuns é aquelas que estão presentes o tempo todo no processo e as especiais surgem devido a alguma circunstância. E a distinção entre esse tipo de causa de variação seria fundamental no processo de gestão e de melhoria. E ele faz uma afirmação que um fenômeno está sob controle quando, através da utilização de experiências anteriores, a gente pode prever, pelo menos dentro de certos limites, como que o fenômeno ou o processo vai se comportar no futuro. Essa é uma contribuição também relevante para o que vai ser construído na sequência. Quando o Deming foi ao Japão, ele fez uma conferência que ficou famosa, tinha 80% pelo menos do PIB japonês presente nessa conferência, e ele abre a conferência com essa fala. Se vocês observam, eu marquei em vermelho, onde ele menciona a importância do pensamento estatístico para o ganho de competitividade, para a melhoria dos processos e produtos no Japão. A hora que eu tomei conhecimento dessa palestra, eu fiquei me perguntando se eu fosse um dia convidado para falar para 80% do PIB do Brasil, se eu teria coragem de começar a palestra dizendo da importância do pensamento estatístico para o ganho de competitividade das empresas. Mas ele tem uma crença muito forte, ele foi um discípulo do Short, tem uma crença muito forte a respeito disso, e ele começa a palestra dele falando a respeito da importância do pensamento estatístico. Mais para frente vai ficar um pouco mais claro de por que ele tinha essa convicção da importância da estatística. Outras influências importantes na construção do que a gente chama de ciência da melhoria vêm de dois campos, um da teoria de sistemas, e aqui o Bertalan Fly, não sei se eu sou sobre a pronúncia do nome dele, ele é um biólogo, pai da teoria de sistemas, e o Ackoff também é um dos grandes nomes na teoria de sistema. E eles formularam o que a gente pode conhecer como teorema fundamental de sistema, dizendo que a otimização das partes não garante a otimização do todo. Esse conceito fundamental acabou sendo extremamente importante para o Deming na construção do que ele chama de ciência da melhoria. E outro campo importante é da psicologia, tentar entender o lado humano das organizações. Essas influências importantes levaram o Deming, ao final, no último livro que ele publicou em 92, a consolidar todo o trabalho dele, toda a investigação dele a respeito de melhoria, de gestão, no que ele chamou de sistema de conhecimento profundo, que são esses 4 pilares que estão colocados aqui. Ou seja, enxergar uma organização como um sistema, e essa é a contribuição que ele traz da teoria de sistema. A teoria do conhecimento, ou seja, que as organizações têm que ter um método estruturado para aprender sobre como as coisas funcionam, ou seja, a utilização do método científico como um processo de aprendizagem organizacional. O entendimento da variação, essa distinção entre causas comuns e causas especiais de variação é fundamental no processo de decisão, de
como que a gente toma decisões sobre o que a gente faz no dia a dia, porque variabilidade está embutida no DNA de tudo que a gente faz, e o lado humano da mudança, ou seja, o lado humano das organizações, que também tem que ser entendido. Então, esse sistema que forma o que para a gente, pelo menos, a gente considera que são os fundamentos da ciência da melhoria, a gente pode entendê-lo um pouco mais da seguinte forma. Essa representação também é basicamente o que o Deming apresentou em 1950 no Japão. Enxergar uma organização como um sistema em contraposição com a visão clássica que a gente utiliza, que é organização como organograma. Certamente o IMEC tem organograma, certo, Chico? E todas as organizações têm organograma. O problema do organograma é que ele não tem elementos fundamentais. Por exemplo, tem uma caixinha de alunos especificamente, que não tem. Ou em organizações não tem uma caixinha de clientes, não tem uma caixinha de fornecedores, e é difícil a gente enxergar como que as coisas acontecem numa organização através do organograma. E o Deming propõe uma visão diferente. Propõe uma visão dessa forma, onde você tem o cliente aqui na ponta, e você tem os fornecedores, que fornecem informações ou materiais para serem transformadas em um produto ou um serviço para atender a necessidade presente na sociedade. Qualquer organização só existe porque ela atende uma necessidade. Só para colocar num contexto nosso, nós como universidade atendemos necessidades. E as necessidades básicas estão colocadas, inclusive, na missão da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. E a gente deveria estar alinhado, sempre, qualquer parte da organização, alinhado para atender essa necessidade. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês, alguns alunos já fizeram isso comigo, e eu queria que vocês ficassem de pé. Um minutinho. Fiquem de pé. Prometo que eu não vou fazer nada estranho com vocês, fiquem tranquilos em relação a isso. E eu pediria que vocês agora fechassem o olho. Também prometo que não vai acontecer nada de estranho. Fechem o olho e estiquem ou o braço direito ou esquerdo para frente. Okay? Com o olho fechado. E agora, usando o melhor conhecimento que vocês podem ter de localização, se movimentem de tal forma que o braço de vocês apontem para o norte geográfico. Façam uma movimentação com o olho fechado. Tentem encontrar o que vocês acham que é o norte. Se movimentem o braço apontando para o norte. Ok? Muito bem. Agora, abram o olho, mas deixem o braço esticado. Abram o olho e se enxerguem. Quantos nortes a gente tem aqui? Tem uma quantidade imensa. Ok, pode abaixar o braço e sentar. Ok? Não sei a resposta, mas para uma organização, o norte da organização tem que ser a necessidade que ela atende. E o que acontece na maior parte das organizações, inclusive na Unicamp? Cada pessoa aqui dentro, ou cada departamento, ou cada unidade, tem o seu norte. E como não é o mesmo norte, se eu pedisse para vocês agora começarem a se movimentar na direção do norte, o que ia acontecer com vocês aqui dentro? Vocês vão acabar se chocando, é isso? E esse choque, na realidade, numa organização, é o desgaste que a gente tem, porque a gente não está alinhado em relação ao que a gente tem que atender. E esse é um discurso fundamental para o Deming desde o início. O problema das organizações é que cada um tem o seu norte. E o norte não é o mesmo. Então, a gente acaba tentando se otimizar localmente e a organização como um todo não necessariamente se beneficia dessa atividade. Bom, essa necessidade, obviamente, tem clientes que têm essa necessidade para a gente atender. E esse atendimento é feito através de um processo de transformação que vai desde fornecedores até o cliente. E alguns processos de apoio que são necessários para que esse fluxo, que a gente chama de fluxo de valor, aconteça em qualquer organização. Vou tentar sempre usar o IMEC aqui como referência, o Unicamp, para que a gente... Quer dizer, o que é o fluxo de valor aqui dentro do IMEC, por exemplo? É qualquer atividade que esteja envolvida diretamente com ensinar, com produzir conhecimento e com fazer extensão, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa necessidade. E aí eu tenho o pessoal que trabalha em recursos humanos, por exemplo, aqui. Esse pessoal não entra em sala de aula, esse pessoal não faz pesquisa, não está na função deles, e esse pessoal
não faz extensão especificamente. Esse pessoal faz os processos de apoio para que esse fluxo aconteça. Muito bem, a hora que a gente olha esse fluxo todo, a gente precisa de um sistema de feedback, que basicamente é medição, para saber se a gente está ou não atendendo adequadamente à necessidade. Ou seja, perguntar ao cliente o quão satisfeito ele está com o que a gente faz, perguntar se o que a gente faz em termos de produto está de acordo com a especificação ou não, quanto que a gente gasta para produzir isso, como que a gente está em relação ao mercado, competição, etc. Sem um sistema de medição de feedback estruturado, é como um piloto voando num Boeing no meio das nuvens sem nenhum instrumento na frente. Ele vai tentar, na base da intuição dele, achar o caminho do aeroporto. E a gente sabe que essa não é uma boa estratégia. E as organizações não têm sistemas estruturados de medição e feedback. Mas se você tem, você começa a perceber o que a gente chama de problema, que é uma diferença, um gap entre o que deveria ser feito e o que tem que ser feito. E quando existe um gap, a gente precisa fazer alguma coisa para tentar reduzir esse gap, eliminar ou reduzir os problemas. E aí, a gente precisa de uma organização para planejar, para melhorar, reduzir os gaps. E esse planejamento para melhorar vai tipicamente envolver projetar e reprojetar processos, produtos e serviços da organização. E esse ciclo, quando girado de forma estruturada, faz a melhoria contínua da organização, sempre procurando atender melhor a necessidade colocada para a organização. Então, essa é a maneira de enxergar a organização como sistema. E esse sistema é formado por processos interdependentes. E essa interdependência dos processos faz com que, quando a gente mexe num processo, eu tenho que pensar quais são as possíveis consequências nefastas para o sistema como um todo, quando eu tento otimizar um processo em particular. E essa falta de visão sistêmica faz com que a gente perca essa visibilidade da interdependência dos processos. Lei central da melhoria. Se todo sistema, se toda organização pode se ver como um sistema, todo o sistema está perfeitamente projetado para produzir os resultados que produz. Parece uma frase assim circular, né? Meio assim estranha, mas na realidade o que ela quer dizer é o seguinte: se você não está satisfeito com os resultados da organização, esteja certo que a organização está perfeitamente projetada para produzir resultados ruins. Se você quer resultado diferente, mude a organização. Não adianta você, não tem como evitar esse problema. Eu volto a essa frase várias vezes ao longo da conversa. Muito bem, depois a questão de causas de variação. Né? Causas de variação, causas comuns define a quantidade de variação que é inerente a um sistema. Todo sistema tem variação. Agora, eventualmente pode acontecer alguma coisa especial que desloca o resultado para um outro patamar. E a falta de compreensão em relação a isso faz com que a gente tome decisões inadequadas do ponto de vista tanto de gestão como para melhorar o processo. E essas decisões inadequadas têm um custo muito alto financeiro e tem um custo de estresse muito alto na organização, porque a gente não entende variabilidade de forma adequada. Eu volto com alguns exemplos daqui a pouco em relação a isso. Agora, a pergunta é a seguinte: se variabilidade está presente em tudo que a gente faz, como é que a gente descreve variação? Como é que a gente percebe variação? Aqui um exemplo muito simples. Eu tenho aqui um histórico, mês a mês, da quantidade de resíduo infectante gerado por uma organização, um hospital, por exemplo, ou um laboratório químico, assim por diante. Um histórico. O que tipicamente a gente aprende e a gente ensina, inclusive, nos cursos de estatística? Que frente a um conjunto de dados desse tipo, a gente calcula a distribuição, a gente calcula estatísticas básicas, como média, desvio padrão, etc., etc. Só que essas estatísticas todas colocadas aqui são simplesmente irrelevantes do ponto de vista de processo. Porque um processo produz itens ou serviços ao longo do tempo. E qualquer uma dessas estatísticas colocadas aqui, mesmo histograma, eles são irrelevantes à ordem em que os dados são colocados numa tabela. Se a ordem dos dados é relevante, essas estatísticas não percebem o aspecto importante, que é ao longo do tempo. Isso a gente chama de visão estática de um processo.
Como que a gente poderia olhar esses dados de uma forma diferente? Colocando os dados na ordem do tempo. E aí a gente percebe os movimentos, se o processo está reduzindo a quantidade, se está aumentando, se está se mantendo da mesma forma. Esse gráfico sim mostra, que é o que a gente chama de visão dinâmica. Então, em melhoria de processos, a estatística que é relevante para a gente trabalhar é a estatística que preserva a ordem que os dados são gerados. Qualquer estatística que não preserve a ordem pode não ter relevância nenhuma do ponto de vista de análise estatística. Segundo ponto importante, agora ligando novamente à estatística, isso é o Deming faz essa proposta, existem dois tipos de estudos, que ele chama de enumerativos e analíticos. Os estudos enumerativos são aqueles projetados para entender uma população fixa, usados para calcular estimativas de parâmetros de população. E a ação que vai ser realizada é no próprio universo do qual você retirou uma amostra e o método de amostragem tipicamente é aleatório. O estudo analítico tem uma outra finalidade. São projetados para você melhorar um produto, um processo no futuro. O foco é na habilidade que você tem de predizer o que vai acontecer no futuro se você fizer tal ou tal intervenção no processo. As ações são realizadas no sistema de causas para melhorar a performance futura de um produto, um processo ou sistema, e o método de amostragem tipicamente é julgamento. Então há uma distinção muito clara, e novamente, os cursos de estatística, e aí eu me penalizo em relação a isso, porque eu fiz isso há muito tempo, a gente ensina estudos enumerativos muito bem para os alunos, ou para que a gente forme estatística, mas a gente não ressalta o aspecto do estudo analítico. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, eu apenas tenho que entender qual é o meu objetivo e qual é o tipo de estatística mais apropriada. Estatística enumerativa tem pouca relevância para análise, estudo de processos. O que a gente quer, o que a gente precisa são técnicas que envolvam estudos analíticos. E no estudo analítico tem três componentes fundamentais do conhecimento. Primeiro, que são dados originais, que servem como evidência, eu coleto dados a respeito de um processo. A partir desses dados, que predição eu posso fazer a respeito do comportamento futuro desse processo e qual é o grau de convicção na minha predição com base nessa evidência. E essa proposta não é nova, é do Schubert, novamente, de 1930, basicamente, que ele fala a respeito desse assunto. Método científico nas organizações. Quando a gente fala do método científico, num ambiente como o nosso acadêmico, isso é uma conversa normal da gente. A gente fala de ciência aqui dentro. Mas o problema é como é que a gente faz para traduzir um método científico no dia a dia das pessoas. Como é que a gente pode utilizar isso no dia a dia? E eu vou simplificar bastante, os colegas aqui podem depois da apresentação puxar minha orelha se eu falar alguma bobagem em relação a isso, mas essencialmente em ciências experimentais, que não é o caso típico da matemática, a gente observa alguma coisa que acontece ao nosso redor. Isso é normal. A gente tem uma explicação de por que aquele evento que a gente observou aconteceu. A minha teoria. E essa teoria me permite fazer predições sobre o que vai acontecer no futuro se a minha teoria está correta. Até aqui, nós somos muito bons em fazer isso. Todo mundo faz isso de uma forma absolutamente natural, mesmo sem perceber. O que a gente não faz é dar o passo seguinte, que é testar se a nossa teoria, se a nossa explicação se sustenta na prática. A gente não dá esse passo, isso não é natural no ser humano, não é intuitivo fazer esse teste. A gente faz o contrário, inclusive. A gente procura, a partir de uma explicação, busca todas as evidências que comprovem que eu estou certo e a gente rejeita qualquer evidência que fale contra o que a gente acredita. A gente é muito bom em fazer isso, inclusive. Aqui não só, quer dizer, mesmo pessoas com boa formação acadêmica fazem esse movimento. Bom, eu analiso o resultado do experimento e concluo a respeito da teoria. Duas coisas podem acontecer aqui. Ou eu reforço que aquela teoria funciona naquele contexto, mas não provo que ela está correta, ou eu tenho que rejeitar aquela teoria e arrumar uma outra explicação para o que acontece. E aí eu aplico o conhecimento obtido para realizar mudanças que resultem em melhoria na organização. Então, isso é um movimento básico que o Schubert já percebeu na década de 30 que era importante, e isso aí o Deming depois levou para as organizações, e algumas organizações que são referências mundiais hoje em relação à melhoria, como a Toyota, tem no DNA da Toyota
o método científico como processo de trabalho de aprendizado, desde o chão de fábrica até o topo da organização. Isso aí poderia ser entendido de uma outra forma, e o box do Hunter x Hunter coloca esse desenho, né? Eu acrescentei aqui esses dois elementos, mas basicamente o que ele faz aqui, observação, essa observação permite uma indução de uma hipótese, e essa hipótese permite uma dedução de consequências, e eu vou planejar um teste para verificar se a minha teoria está correta ou não. A complicação que aparece tipicamente aqui é que na hora em que eu vou projetar a minha coleta de dados, ela vem sempre com ruído, de alguma forma que a gente chama de a variabilidade. Isso pode, de alguma forma, atrapalhar as minhas conclusões. Por isso a importância, inclusive, de planejamento de experimentos, para a gente poder planejar um experimento para tentar reduzir o ruído presente que vem junto com os dados da natureza. Então, o pensamento científico, no fundo, é uma rotina de coordenação intencional entre o que você acha que vai acontecer, se você fizer isso, e o que realmente acontece quando você faz, que é a tua evidência, produzindo um aprendizado com base nessa diferença observada entre o que você espera que aconteça e o que realmente aconteceu. E o lado humano da mudança, né? Conhecimento sobre o lado da mudança ajuda a gente a compreender de que modo as pessoas, como indivíduos, interagem uns com os outros e com o sistema, permite que a gente preveja o comportamento das pessoas, a reação delas a uma mudança específica e como que a gente consegue com que elas se comprometam com as mudanças propostas e compreender as motivações das pessoas e seus comportamentos. Não existe variabilidade maior do que no ser humano. A gente tem uma variabilidade que é perceptível, que é o físico, né? O Lúcio tem cabelo, eu não tenho, por exemplo, é uma diferença fundamental, mas não é essa que importa, é a maneira, é a nossa personalidade, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, os nossos modelos mentais, que são muito diferentes de umas pessoas para outras. Mas numa organização, seja ela pequena, grande, isso aí tem que ser levado em consideração, porque vocês não conseguem um alinhamento em relação ao propósito comum proposto pela organização. E essa é uma frase interessante, né? Dando-se oportunidade de escolha entre mudar e provar que não é necessário mudar, a maioria das pessoas prefere a segunda alternativa. A gente vive isso o tempo todo, né? Argumentar que não vale a pena mudar é mais fácil do que fazer um esforço para verificar se a proposta é realmente uma melhoria. Então, o sistema de conhecimento profundo, quer dizer, colocar de uma outra forma, que o Deming propõe é, veja uma organização como um sistema. Isso aqui tem implicações profundas do ponto de vista de gestão. Vou dar um exemplo simples, trágico na realidade, né? Mas simples. Uma enfermeira, 2 ou 3 anos atrás, cometeu um erro, injetou vaselina no paciente, na paciente, que era uma jovem, em vez de soro, e matou a paciente. Aí você pergunta o seguinte, o que a gente faz com essa enfermeira? Abre um processo, condena ela a 30 anos de cadeia, porque ela matou uma pessoa e assim por diante. Seria uma possibilidade de como gerenciar o problema. Isso, na realidade, se a gente conversa com algumas pessoas da área, alguns pensam dessa forma, não são poucos. Mas uma pergunta básica que a gente tem que fazer. Se você estivesse no lugar dessa enfermeira, nas condições de trabalho dela, do processo dela, será que você também poderia ter cometido esse erro? Se a tua resposta é pelo menos talvez, então você tem que pensar seriamente se o problema é a enfermeira ou é o processo que ela estava executando que permitia, que facilitava o erro. E se você observa, e esse é um caso muito estudado, ela estava numa sala com um armário, a hora que ela abre esse armário tem dois frascos, exatamente o mesmo formato, com a mesma aparência, com a mesma cor. A única coisa que distinguia é uma letrinha pequena dizendo isso aqui é vaselina, isso aqui é soro. Um do lado do outro. Você imagina assim, na corrida, para tentar atender uma jovem que estava numa situação delicada, qual que é a chance dela pegar o errado? Muito grande. Então a gente tem que pensar o seguinte, se o problema acontece, é muito mais produtivo do ponto de vista de você melhorar. É você tentar entender quais são os processos que falharam e que levaram ao erro, do que buscar culpa nas pessoas. 80% ou mais dos resultados depende de como os processos são estruturados. Volta àquela frase, todo sistema está perfeitamente projetado para produzir os resultados que produz. Então a tua chance maior é
entender o sistema, buscar as causas no sistema, mudar o sistema para ter resultado diferente. Então, conhecimento para melhoria. Quando a gente fala em melhoria em processos, existe um conhecimento específico, que é do médico, da enfermeira, do engenheiro, do cientista, seja lá o que for, que é a formação dele. Né? A gente precisa desse conhecimento para a gente melhorar alguma coisa. Agora, esse conhecimento não é suficiente. A gente precisa desse outro conhecimento que eu estou falando aqui agora, que é da melhoria, para que a gente possa entender essa interação entre os sistemas, a variabilidade, como é que a gente adquire conhecimento e a psicologia. A vantagem da gente é que quando você coloca esses dois conhecimentos juntos, você gera uma região de interação de alto potencial para você melhorar resultados na organização. Então, a gente precisa trabalhar com esses dois tipos de conhecimento para a gente melhorar. Mas estou falando em melhoria o tempo todo, mas o que é melhoria no fundo? Se a gente conversa sobre isso, a gente tem que entender uma coisa fundamental. Melhoria está associada com uma outra palavra, que é mudança. E a pergunta básica é, se eu quero melhorar alguma coisa, é possível melhorar sem mudar nada? E a resposta óbvia me parece que é não. A menos que a pessoa seja insana mentalmente, que essa é uma definição de insanidade mental, pessoas que fazem sempre as mesmas coisas e esperam resultados diferentes. Então, se eu quero um resultado diferente, eu preciso melhorar mudar alguma coisa. Pergunta é, toda vez que eu mudo, eu melhoro? Não necessariamente, às vezes a gente até piora. Ou seja, melhoria requer mudança, mudança nem sempre resulta em melhoria. Mudança é algo físico, lógico, que eu faço num processo, melhoria é o impacto produzido pela mudança. São duas coisas distintas e isso é um conceito fundamental para trabalhar com melhoria, porque gera uma estrutura que permite a gente conversar sobre melhoria de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Ou seja, se eu quero falar em melhoria, eu tenho que primeiro definir o objetivo. O que eu quero melhorar? De uma maneira clara, precisa, direta. E a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso. Depois, eu tenho que definir alguns indicadores, um indicador que permita eu julgar, depois que eu fizer a mudança, se a melhoria aconteceu ou não. Se eu não tiver um critério, fica apenas uma conversa, muitas vezes sem sentido, perda de tempo. E eu preciso ir atrás de mudanças. Tentar identificar que mudanças têm potencial de melhoria, desenvolver essas ideias, testar as ideias, implementar as ideias e medir se eu realmente atingi o meu objetivo ou não. Novamente, essa é uma estrutura extremamente poderosa para a gente conversar, mas não é intuitivo que a gente faça dessa forma. A gente não conversa desse jeito sobre melhoria. Em função dessa estrutura, alguns autores desenvolveram 3 perguntas que são a base do modelo. Primeira pergunta, o que estamos tentando realizar? Estabelece objetivos para melhoria. Exemplo, aumentar o percentual de partos vaginais na população de primíparas de 20% para 40% até outubro de 2016. Então, eu tenho o objetivo, que é aumentar, o indicador é o percentual de partos vaginais, a população específica que eu quero impactar é a população de primíparas. Para quem não sabe, primíparas é a mulher que está dando à luz pela primeira vez. De 20%, que é o que eu tenho hoje, para um 40%, que é o que eu espero conseguir, num prazo até uma certa data especificada. Okay? Então, esse é um jeito estruturado de estabelecer objetivos, que sempre tem que ter o quê, onde, quanto e quando. Se a gente consegue chegar nessa frase, a gente comunica de maneira clara o que a gente tem que realizar. Melhoria contínua, claro que eu sempre tenho uma situação atual, onde que eu quero chegar até um certo prazo, onde que eu quero chegar até um certo prazo, mas eu tenho que ter sempre em mente qual que é a situação ideal. Ela pode ser utópica, pode ser irrealizável, mas eu tenho que ter uma ideia de qual é a situação assim, que se eu conseguisse seria o melhor dos mundos. Só que não dá para conseguir o estado ideal, às vezes nem num tempo finito, então eu tenho que estabelecer estágios onde eu vou evoluindo ao longo do tempo em relação a esse estado ideal. Questão 2 diz o seguinte, como é que a gente sabe se uma mudança é uma melhoria? Tem que estabelecer um critério de decisão. E aqui uma pequena brincadeira rápida aqui, só para mostrar para vocês onde que as coisas enroscam, um dos lugares onde as coisas enroscam em fazer melhoria. Tem um objetivo aqui que é reduzir em 50% o tempo de uma atividade. Eu tenho 14 semanas para fazer isso.
e eu faço uma medida na 4ª semana, um processo antigo, e faço em 8 minutos a atividade. Entre a 7ª semana e a 8ª, eu faço uma mudança no processo, espero o processo novo se assentar, e na 11ª semana eu faço a atividade novamente e consigo fazer em 3 minutos. E a pergunta básica é qual é o grau de convicção de que essa mudança é uma melhoria? Com esses 2 valores, posso até colocar um gráficozinho ali. Eu não vou perguntar para vocês aqui, mas vou dizer para vocês que eu pergunto isso N, e N grande, vezes em turmas como de vocês. 95% das pessoas ou mais, mesmo alunos de estatística, certo? Eu faço isso com vocês o tempo todo, respondem que a convicção é alta, porque o objetivo era reduzir 50%, eu saí de 8 e fui para 3. Muito bem. Para complicar um pouquinho, agora a gente cria alguns cenários, onde eu tenho 6 cenários distintos que poderiam ter ocorrido, só que agora eu estou medindo toda semana a atividade. Os 7 primeiros dados de cada cenário são do processo antigo e os 7 seguintes do processo novo. Em todos eles, 8 minutos aqui e 3 minutos aqui. E agora a gente pode colocar isso num gráfico muito simples e perceber que para cada cenário a minha convicção vai se alterar completamente. Aqui eu posso estar bem convencido porque eu saí desse patamar para esse patamar, e aqui a mudança não causou impacto nenhum, porque a variabilidade continua a mesma, a média continua a mesma, ou seja, situação completamente diferente. Ou seja, sem uma referência da variabilidade que está presente no processo, eu não tenho como responder. Porque responder aqui é um pensamento que a gente chama de matemático, sem falar mal de matemática, certo? 8 é diferente de 3, isso a gente sabe, a gente aprendeu na escola isso. Mas 8 igual a 3 no pensamento estatístico depende da variabilidade que você tem em cada um dos sistemas. Sem enxergar a variação, eu não consigo responder se 8 é igual a 3, entre aspas. E eu preciso da variação, e a variação só vem se eu consigo medir o processo ao longo do tempo. E aqui a gente tem, em função disso, uma definição operacional de melhoria. Essa saiu de uma sala aqui do IMEC, numa discussão interessante. Melhoria é impacto positivo, relevante e duradouro. Eu tenho que sustentar o resultado depois que eu atingir o meu objetivo. Em indicadores do seu projeto, produzido por mudanças realizadas de forma intencional. Se a gente não consegue o duradouro aqui, isso a gente chama de voo de galinha. Né? Galinha voa desse jeito, faz assim, pum, pum. Né? Consegue o resultado e volta, consegue o resultado e volta. Tem que sustentar, voo de águia e não de galinha. Voltando agora ao exemplo dos partos, né, que eu vou falar depois com mais detalhes. Esse é um exemplo de um hospital, onde eu tenho o patamar aqui inicial da porcentagem de partos vaginais. Algumas mudanças foram feitas aqui, atingi um segundo patamar, mais mudanças, atingi um terceiro patamar. Então a pergunta é, com esse gráfico, se o meu objetivo é aumentar a porcentagem de partos vaginais na população, esse gráfico está mostrando que as mudanças estão realmente levando a um patamar diferente a cada momento, a cada estágio. Então isso envolve, tipicamente, responder essa pergunta, como é que a gente sabe que uma mudança é melhoria, envolve coleta de dados e envolve construir um gráfico muito simples, que é um gráfico de dados ao longo do tempo. O que não é tão simples é a análise, a interpretação, e não se assustar com variabilidade presente nos dados, mas entender a variação. E a terceira questão é que mudanças podemos fazer. Aqui um exemplo, novamente, para aquele hospital que eu mostrei anteriormente, em um certo momento eles mudaram a forma de pagamento de valor fixo para os obstetras plantonistas. Antes pagava-se por procedimento. Agora não, você contrata, ele fica 8 horas à disposição do hospital e o que aparecer nessas 8 horas ele realiza. Então ele tem tempo de esperar que a mulher evolua com o parto dela, normalmente com um parto normal, e não vai simplesmente fazer uma cesárea porque é conveniente para ele. Essa mudança nesse hospital provocou um aumento de 32% de partos vaginais só de fazer essa mudança de pagamento para os plantonistas. E aqui, o conjunto de mudanças que o hospital fez, que deu aqueles outros saltos ali, várias mudanças, não vou ficar lendo todas elas, é só para dar uma ideia para vocês que a gente precisa identificar mudanças com potencial para atingir o objetivo. E o objetivo, nesse momento, está dessa forma. Ok, essas 3 questões, quer dizer, objetivo, critério e mudanças, é uma parte do modelo. O segundo
A segunda parte do modelo envolve a seguinte questão. Para eu encontrar mudanças com potencial para realizar melhoria, eu tenho que alterar de alguma forma o conhecimento que eu tenho a respeito do que eu faço. Porque manter o mesmo conhecimento, a chance de encontrar uma boa ideia é praticamente zero. Então, eu tenho que aprender alguma coisa. Envolve, novamente, a questão do aprendizado, o ciclo de aprendizagem. O Deming, volta novamente o Deming, pegou as ideias originais do Shewhart e desenvolveu o que ele chama de ciclo PDSA, que é planejar, realizar, estudar e agir, é uma forma estruturada e simples de você aplicar o método científico. Ele usava muito isso para melhoria. Planeje uma mudança, um teste com objetivo de melhoria. Realize o teste de preferência em pequena escala. Estude os resultados. O que você aprendeu com isso e tenha uma ação correspondente. Ou você adota a mudança, ou você abandona porque não passou no teste, ou você faz algumas alterações e testa novamente e vai rodando esse ciclo de forma contínua, aumentando o conhecimento ao longo do tempo, aumentando a tua chance de encontrar mudanças que resultem em melhoria. O ciclo, de uma forma estruturada, está colocado aqui. Também a gente não tem tempo de entrar em detalhes sobre ele, mas eu sempre falo para os alunos, quer dizer, esse ciclo PDSA, ou pelo menos essa estrutura, a gente deveria ensinar para os nossos alunos desde o momento que eles entram aqui na Unicamp. Principalmente em estatística, porque esse ciclo está essencialmente ligado com a questão de análise de dados. É muito natural fazer isso. Tanto que quando a pessoa me procura para uma consultoria em estatística, a primeira coisa que eu pergunto para ela é qual que é o objetivo do seu trabalho? Que questões você quer responder? Que dados são relevantes para responder as suas perguntas? Vamos atrás dos dados. Que na análise a gente vai fazer depois que os dados estiverem coletados? E simplesmente roda isso de uma forma estruturada. Então, abordagem científica, experimentos pequenos e rápidos que aceleram a aquisição do conhecimento. Entre a situação atual e a situação desejada, existe uma zona cinzenta. A gente não sabe, a priori, como percorrê-la, né? Vai ser idas e vindas, mas se a gente usa um processo estruturado de aprendizado sequencial, a gente acelera esse processo e consegue chegar na situação desejada com muito mais eficácia e eficiência. Então, o modelo de melhoria essencialmente envolve essas três questões e um motor de aprendizado que dá suporte para a gente responder nessas três questões. Esse modelo foi apresentado no livro The Improvement Guide, que a gente comprou os direitos autorais, eu traduzi o livro, está disponível em português, estou fazendo meu marketing agora em relação a esse assunto. Okay? Esse livro é a Bíblia da gente em relação à melhoria. Contém essencialmente tudo que eu apresentei até agora de uma forma bastante detalhada. E a sequência da melhoria? Você tem que partir de um entendimento da situação atual, tem que desenvolver mudanças, e qualquer mudança que você propõe, ela implicitamente está colocada ali, de maneira talvez explícita ou implícita, uma predição, que se eu fizer aquela mudança, eu vou resultar em melhoria, só que a minha predição pode não estar correta, porque a minha teoria pode não estar correta, e eu tenho que testar sob diferentes condições, até que meu grau de convicção esteja alto o suficiente para que eu passe para a implementação e, eventualmente, disseminar essas ideias em outros ambientes similares àqueles em que foi desenvolvido. O curioso nesse processo todo, né, um aprendizado interessante, pelo menos para mim, é que não adianta você ter toda a evidência científica de que alguma coisa funciona, porque em cada ambiente você tem que passar pelos testes, etc., porque envolve a questão do comportamento das pessoas e as pessoas vão reagir de forma diferente em cada ambiente. Então a gente precisa passar por essa sequência toda vez que a gente quer melhorar. E aqui, algumas aplicações do modelo de melhoria em cuidados em saúde, que é uma área que eu tenho trabalhado com mais frequência nos últimos tempos. E o modelo aqui, em saúde, antes da gente entrar no exemplo específico, essa é uma frase importante que provocou uma revolução em termos de como que a gente aborda a saúde, e ela é função de um estudo realizado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que produziu esse relatório publicado em 2001. Entre os cuidados em saúde que temos e os cuidados que poderíamos ter, não existe apenas uma lacuna, mas um abismo imenso. Ou seja, o sistema de saúde causa danos nos pacientes. Há mais do que evidência a respeito disso. É mais seguro viajar de avião do que ser internado no hospital. Você corre mais risco de morrer internado no hospital do que viajando de avião.
Por que isso acontece? Né? Porque o sistema de saúde está perfeitamente projetado para causar dano no paciente. Ponto. Essa é a frase básica. Em função dessa constatação, há muitos movimentos hoje tentando reduzir, né, pelo menos preencher esse abismo que existe entre o que a gente deveria ter e o que a gente consegue do sistema de saúde. E esse relatório propõe as dimensões da qualidade. O que são as dimensões de qualidade no sistema de saúde? Segurança, evitar lesões, não causar dano no paciente, quando você atende um paciente. Ser efetivo, ou seja, baseado em evidências, baseado em conhecimento científico adquirido. Centralidade no paciente, colocar o paciente no centro do cuidado. Tirar o centro do médico e colocar no paciente. Né? E hoje, o cuidado é muito centrado no profissional médico e não no paciente, que precisa do cuidado. Acesso e oportunidade, reduzir o tempo de espera e atrasos para que a pessoa tenha o cuidado que ela precisa. Eficiência, que é uma questão fundamental, né? Quanto que a gente gasta com o sistema e quanto que ele retorna para a gente. Pelo menos nos Estados Unidos, há alguns estudos que dizem o seguinte: o sistema de saúde é responsável por 10% da nossa saúde. Os outros 90% é sua herança genética e a maneira como você vive. Só que o sistema de saúde consome 30% dos recursos. Ou seja, há uma distância muito grande entre o que ele fornece e o que ele realmente entrega. E a proposta básica é, em vez de pedir mais recursos para a saúde, a gente devia retirar recursos da saúde e aplicar onde? Nas condições de vida, saneamento básico, etc., etc., que aí vai ser uma contribuição maior para a saúde do indivíduo do que simplesmente depender de médicos para te atender no momento crítico. E a equidade, quer dizer, atender todas as pessoas, não fazer diferenciação de raça, cor, religião, condição socioeconômica, etc., etc. E o IHE, que é o instituto para o qual eu trabalho, faço projetos com eles foram criados em função, inclusive, desse próprio estudo, e eles estabeleceram o que é o triplo objetivo. Qualquer projeto de melhoria que a gente faz na área de saúde, a gente procura atender esses 3 objetivos, que é a experiência do cuidado, né, a experiência que você tem ao ser cuidado pelo sistema de saúde, a saúde da população como um todo e o custo per capita, procurando reduzir o custo do atendimento, reduzir as ineficiências presentes no sistema. Contexto. O Brasil tem uma das maiores porcentagens de cesáreas do mundo, se não for a maior. Isso é um fato medido, bastante conhecido. 2 projetos foram realizados entre 2013 e 2014 em 2 hospitais. Em um deles, em Jaboticabal, esse projeto saiu de um patamar de em torno de 4% de partos vaginais e em 9 meses chegou a 42%, fazendo mudanças no sistema de atendimento do parto nessa maternidade, que é um resultado, não sei o quanto vocês podem entender a dificuldade de conseguir isso, mas em 9 meses dar esse salto foi um resultado assim espantoso. Um bom parto. Esse projeto foi um bom parto. E o outro foi em Americana, um pouco mais modesto, mas de qualquer forma saiu de 13% para 25% em 9 meses também. Esses 2 projetos chamaram a atenção de várias organizações, inclusive o Ministério da Saúde, e acabou sendo formada uma parceria entre a ANS e a ANS. Por que a ANS? Porque a ANS é que, de alguma forma, regula os planos de saúde, e os planos de saúde estão muito ligados nos hospitais, etc. O Hospital Albert Einstein, pelo potencial, pelo conceito que esse hospital tem na área, e porque ele tinha o potencial também de financiar o projeto. E o IHI, que domina, que trabalha com esse modelo de melhoria. E o princípio geral desse esforço é garantir o cuidado correto, no tempo certo, durante a gestação e parto com o menor custo. Esse é o princípio norteador do projeto. E agora, o que estamos tentando realizar, objetivo, promover a saúde de mães e bebês, diminuindo a porcentagem global de cesáreas de 82% para 50% em 39 hospitais participantes da colaborativa até setembro de 2016. E aqui um ponto importante. A Organização Mundial de Saúde, baseada em evidências científicas, diz que se a porcentagem de cesárea em um país for em torno de 0, as mães e os bebês estão sofrendo.
A hora que você começa a aumentar a porcentagem de cesárea, até uns 15%, 18%, você tem benefícios. A partir disso, você começa a causar danos novamente. Então, esse é o número que parece adequado para atender as necessidades que existem em relação à cesárea. Passou de 15%, 16%, você está causando danos. E nós estamos com 82%. Ou seja, claro que tem uma variação muito grande de um hospital para outro, mas no global a gente está nessa situação. Agora, por que não colocar uma meta de chegar a 15%? Por aquilo que eu disse antes, talvez 15% a gente vai demorar muitos anos. Então, eu tenho que estabelecer alguma coisa intermediária num período em que eu possa trabalhar e conseguir o resultado. Esse projeto tem para 18 meses. Nesse projeto estão envolvidos 27 hospitais, no Brasil inteiro. Tem hospitais SUS, tem corpo clínico aberto e tem apoiados ou de propriedades de operadoras. Procuramos colocar assim, uma variedade de situações que permitisse a gente aprender sobre esse processo de parto. Que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? Aqui também está pequeno, não interessa, mas basicamente é o seguinte: existe toda uma teoria baseada em evidência científica, colhida ao longo do tempo, que diz quais são ideias que, se a gente implementar essas ideias, elas têm o potencial de aumentar a porcentagem de parto normal. Isso aqui é construído de uma forma com especialistas, né? Constroem isso. E os hospitais pegam essas ideias de mudança que estão colocadas aqui e vão testar essas ideias no seu hospital para verificar quais delas podem ser implementadas, quais delas funcionam ou não. Esse é um trabalho dos hospitais. E esse projeto colaborativo de 18 meses envolve as sessões presenciais, que são 4 ao longo dos 18 meses. Entre as sessões presenciais, os hospitais trabalham nos testes das ideias, usando o PDSA como motor de aprendizado, e a gente vai evoluindo ao longo do tempo com esse projeto. E reuniões por conferências, etc., etc., todo um processo envolvente em relação a isso. Como é que a gente está hoje em relação ao projeto? Não é isso? A gente tem aqui, saímos de um patamar, a gente começou o projeto por aqui, mais ou menos em março. Né? Então, a gente coletou os dados que a gente tinha na fase anterior. Nesses hospitais em particular, eram 23,3% de partos vaginais. Vocês estão vendo uma rampa que vai subindo, a gente estabilizou em 32% e a gente tem agora tentar dar uma arrancada até o final do projeto para tentar chegar nos 40% com algumas ideias. A gente está com algumas dúvidas porque existem muitas dificuldades nesse ambiente, um ambiente extremamente reativo por parte, principalmente dos obstetras, reagem assim de uma maneira brutal em relação a essa questão, né? Uma dificuldade grande. E só para vocês sentirem alguns exemplos de dificuldades enfrentadas, né? Isso aqui foi uma postagem no Facebook recente, do pai. Fui derrotado, minha filha nascerá de parto cesariana. Desabafou o pai. Por quê? Ele tinha um plano de saúde, vai no primeiro obstetra, o obstetra fala o quê para ele? Só faz cesárea. Se quiser que eu fique fazendo parto normal, me pague 10 mil por fora. Vai para o segundo obstetra, só faz cesárea, só faz cesárea, só faz cesárea. Ou seja, o ambiente está totalmente preparado para atender a conveniência do médico. E a gente transformou, no Brasil e em vários lugares, um ato que é um ato fisiológico natural num ato médico. E aí a gente tem essas consequências todas. E no final, ele não teve outra saída a não ser rezar, né? Porque às vezes rezar funciona. Rezar para que o filho nascesse antes que o médico abrisse a mulher e retirasse o filho. Mas não deu certo, acabou virando uma cesárea mesmo. E esse é um depoimento de um dos coordenadores do projeto. Ele visitou um hospital recentemente e aí ele mandou um e-mail com esse texto. Vocês não podem acreditar, enorme resistência dos médicos, inclusive com ameaças físicas às enfermeiras. Um virou uma mesa de parto de cabeça para baixo na sala PP que as enfermeiras criaram. O coordenador, por vários meses, ficou aos berros com as enfermeiras, grande hostilidade também dos pediatras e neonatologistas, o que é muito curioso, porque ele está preocupado com a saúde do bebê, que são totalmente contra a redução de cesariana, alegando que o parto vaginal é perigoso. E etc, etc. Dificuldade tremenda para a gente enfrentar o tempo todo para conseguir avançar nesse projeto. Enorme variação entre os hospitais. Vocês têm hospitais aqui que quase não sai do lugar, em torno de 8% de parto vaginal.
pequeno saltozinho ali, mas nada relevante. E outros que conseguem avançar mais rapidamente, chegando quase perto dos 40%. Muita variabilidade presente no sistema. Que é uma questão interessante, né? Porque essa variação no atendimento, ela não tem nenhuma explicação do ponto de vista científico. Porque se existe uma evidência que é igual para todo mundo, não tem por que você ter procedimentos diferentes, dependendo da vontade do médico ou do hospital. Um outro exemplo, esse é um pouco mais fácil de ser realizado, mas importante também. A Associação Congregação de Santa Catarina, que é um conjunto de hospitais no Brasil, e a gente está tocando outro projeto lá, onde o objetivo é a redução de infecções devido a dispositivos, seja catéter venoso central, trato urinário e ventilação mecânica. Esses dispositivos são portas de entradas de bactérias, essas bactérias acabam causando infecção na UTI, e a infecção acaba causando um dano no paciente. Então, o objetivo era a redução dessas infecções em 50%. Novamente, o projeto de 18 meses, basicamente. Tem algumas mudanças que, novamente, especialistas, intensivistas ou infectologistas com conhecimento já desenvolvido no mundo propõem mudanças que têm potencial de reduzir a infecção. E os hospitais vão testando essas mudanças. E o que é curioso aqui, né, a questão da evidência, algo que a gente sabe há 150 anos é que a higiene das mãos é fundamental para que você toque o paciente, principalmente na hora que você vai lidar com um dispositivo invasivo. Todo mundo sabe disso, ninguém nega esse fato. Aí você pergunta, qual que é a adesão dos médicos e enfermeiras em relação a fazer a higiene correta das mãos antes de tocar o paciente? 30%, 20% fazem isso. O resto pega num paciente, não lava a mão, toca no outro paciente, a infecção vai passando de um lugar para outro. Então não adianta a evidência científica apenas de que alguma coisa funciona. É preciso que as pessoas, e aí o lado humano da mudança é fundamental, que as pessoas no ambiente criem tenham uma adesão em relação à implantação de coisas que a gente sabe que funciona. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem com o projeto, lidar com o lado humano. Novamente, tem toda uma teoria de como a gente poderia atingir o objetivo, os hospitais têm que trabalhar com isso. E o que a gente tem em relação a isso, em relação à infecção de trato urinário, esse é o patamar inicial, depois tem uns dados que vai para 5,7 e agora está em 4,2, com alguns pontos em queda ali, que a gente espera que se estabilize no outro patamar mais embaixo. Redução de infecção de catéter venoso central, de 4 ponto alguma coisa para 2,4, quer dizer, a situação hoje tem mais alguns 6 meses pela frente ainda para ver se a gente consegue derrubar um pouco mais. E pneumonia adquirida por ventilação mecânica, de 17,2 para 14. Isso é uma densidade, é o número de infecções por 1.000 dispositivos dia, né, durante o mês, que a gente mede. E essa é a maneira como a gente trabalha com o projeto. Estabelece um objetivo, vai atrás de ideias de mudanças que têm o potencial de atingir o objetivo e monitora esses indicadores, coleta dados da linha de base, que a gente chama, como é que a gente estava, e o que vai dizer para a gente se as mudanças estão realmente levando à melhoria é olhar o gráfico. Esse gráficozinho tem que dizer para a gente se a gente está indo para algum lugar ou não, né? Coisa muito simples. Eu só queria fazer uma brincadeira, alguns alunos aqui já conhecem a brincadeira, não é isso? Para tentar chamar a atenção de vocês para um aspecto de onde é a dificuldade de entender causa de variação. Ok? DR do casal. Né? Essa é uma brincadeira que eu montei. O Eduardo e Tereza são casados, o Eduardo trabalha em uma empresa, sai do trabalho às 18 horas e usa o transporte da empresa para ir para casa. E quando chega em casa, a esposa está em casa esperando. Ok? Muito bem. Vamos registrar durante 15 dias o horário em que o Eduardo chega em casa, sendo que o 0 no gráfico é 19 horas. Okay? Então, tem uma variação em torno disso. Muito bem. Está aqui o gráfico, vamos monitorar. Chegou às 7h10, chegou às 5 para 7, chegou às 7 horas, chegou às 7h05, chegou às 7 horas, chegou às 7h10, chegou às 7h05, chegou às 7 horas, chegou às 10 para 7, e assim por diante. Eu acho que aqui tem uns 15 pontos. Primeira coisa, alguma surpresa de que a gente não consegue chegar em casa exatamente às 19 horas todo dia? Nenhuma, porque tem variação, né?
mais carro, menos carro, mais semáforo vermelho, menos semáforo vermelho, etc. É uma variação normal. E aí a gente traça uma linha de referência, tá, em torno de 19 horas que ele chega, e uma linha vermelha que mostra um pouco da quanto de variação ele tem nesses resultados. Muito bem. E aqui começa a DR do casal. Só que tem um problema. Para entender a DR, você tem que considerar o seguinte: vocês estão vendo os dados e o gráfico. O casal não tem o gráfico, eu não conheço nenhum casal que faça um gráfico desse tipo aqui. Talvez fosse bom, né? Depois de uma aula como essa, começar a olhar isso. Então, a conversa deles é uma conversa sem a referência. E vocês estão vendo a referência para acompanhar a conversa. Ok? Muito bem. Então, primeiro dia. Ele chegou em casa às 6:50. E a esposa pergunta: por que você chegou às 6:50? Ele responde: por isso, por aquilo, dá uma resposta. Segundo dia, ele chega em casa às 7 horas. A esposa pergunta: por que você chegou às 7 hoje, se ontem você chegou às 6:50? Ele responde: porque hoje aconteceu isso, e responde. Ok? Terceiro dia, chegou às 7:05. E a esposa pergunta: por que hoje você chegou às 7:05, se ontem você chegou às 7 horas? Ele responde: por causa disso. Quarto dia, chegou às 6:50. E a esposa pergunta: mas por que hoje você chegou às 6:50, se ontem você chegou às 7:05? Posso parar com a conversa? Vocês querem continuar ouvindo isso aí? Conversa de doido, certo ou não? Não tem nada de especial acontecendo, e essa pergunta, mas está baseada num modelo mental, e a gente tem que entender esse modelo mental. O modelo mental predominante de análise de dados é o quê? Hoje em relação a ontem, amanhã em relação a hoje, e assim por diante vai movimentando. Tanto que a notícia básica que a gente tem pronta no dia 13, dia 12 é dia dos namorados, não é isso? Dia 13 está pronta uma notícia. Qual a notícia pronta no dia 13? Vendas esse ano em relação a vendas no ano passado. E aí o comentarista com uma inteligência suprema diz que esse ano foi maior do que ano passado, foi menor. Gente, comparar dois números aqui, um é maior e menor, não precisa de nenhuma inteligência superior, certo ou não? E no ano que vem vai acontecer o quê? Quanto foi o ano que vem em relação, assim por diante. Então, esse modelo mental é predominante em análise. Se vocês abrirem jornais análise econômica, essa é a análise predominante também. Como é que estava a bolsa ontem em relação a hoje? Como é que vai estar a bolsa amanhã em relação a hoje? Ninguém, ou quase ninguém, consegue entender essa variação normal ao longo do tempo. Só que tem um problema. Nas empresas, essa conversa muda os personagens. A Tereza é o diretor e o Eduardo é o funcionário. E o indicador aqui é um indicador qualquer, de vendas, etc. E todo trimestre, ou todo mês, dependendo de cada empresa, o diretor se reúne para olhar as vendas desse mês em relação ao mês passado. E dá bronca em todo mundo se diminuiu e dá parabéns se aumentou. E se diminuiu, ele pede uma explicação, um relatório explicando por que diminuiu esse mês em relação ao mês passado. E pede um plano de ação. E o funcionário vai executar o plano de ação, consumindo recurso, quando na realidade não tem nada especial acontecendo na empresa. Então tem consequências, sim, de dinheiro e de estresse nas relações, dinheiro jogado fora. Agora, quando que faz sentido ela perguntar se aconteceu alguma coisa? Por exemplo, antes disso aí, o que a gente faz com a esposa? Eu esqueci desse detalhe importante. Se eu disse que era uma conversa de doido, a sugestão era internar a esposa no hospício, porque conversa de doido. E, para ser justo, interna o marido, um porque pergunta e outro porque responde. Então, conversa de doido. Muito bem. Quando que faz sentido perguntar? Quando você tem um resultado atípico em relação a um padrão já conhecido. Ou chegou muito tarde em relação ao padrão, ou chegou muito cedo. Se chegou muito cedo, a esposa vai dizer: olha, liga antes, avisa, né? Pode ter problemas, surpresas na hora de chegada, etc, etc. Muito bem. Agora, isso não quer dizer que não possa existir uma conversa produtiva em relação a essa situação. Mas uma conversa produtiva em relação a essa situação envolve a seguinte questão: esse processo, com esse resultado, já não atende mais às minhas necessidades. Então, eu preciso fazer uma mudança fundamental no processo. E não é tentar reagir diariamente aos resultados, porque isso não leva a nada. E a Tereza diz ao Eduardo que gostaria de começar a frequentar uma academia de ginástica e gostaria que eles frequentassem juntos para terem o seu momento casal.
o que é bastante tocante, não é isso? Muito bem. E aí, a aula começa às 18h30. E esse processo, que faz ele chegar em casa às 7, mais ou menos 15, não consegue atender essa necessidade. E aí ele responde da seguinte forma: no caminho do trabalho é uma fábrica de helicópteros, podemos passar no sábado e comprar um, assim eu consigo chegar a casa mais cedo. Claro que isso é uma provocação, mas, obviamente, o que ele está propondo? Uma mudança fundamental no processo do trabalho para casa, para ver se ele consegue um resultado diferente. Claro que o helicóptero é uma provocação, mas existem alternativas. Moto é uma alternativa. Compra uma moto e vende moto. Segunda alternativa, conversar com o chefe, entrar 1 hora mais cedo, sair 1 hora mais cedo. Terceira alternativa, encontrar uma academia perto do trabalho, ela vai até lá, os dois fazem academia e voltam para casa. Ou seja, estou procurando uma mudança que atinge um objetivo que é, no caso, fazer academia, mas chegar mais cedo em casa. Então, vamos supor que ele comprou uma moto. Eu tenho a minha referência ali e agora eu vou acompanhar o processo. A minha predição é, com a moto eu vou chegar em casa mais cedo. Será que isso realmente aconteceu? Eu tenho que medir. Primeiro dia, já posso comemorar? Não necessariamente, porque pode ser uma causa especial e eu volto no patamar antigo. Eu preciso que os dados me indiquem se o processo vai estabilizar no outro patamar. E para isso eu preciso de uma sequência de pontos. Se eu consigo uma sequência de pontos, a partir de um certo momento a minha convicção é que realmente agora não é mais voo de galinha, é voo de águia, e eu vou mudar meu processo, mudar minha referência, a partir de agora essa é a minha nova referência e o passado não interessa mais. Experiência minha, certo? Em relação a essas questões todas, trabalhando nesse ambiente de melhoria, com engenheiros, com médicos, etc. Isso é uma das coisas mais difíceis de ensinar. As pessoas têm uma dificuldade tremenda de fugir do padrão, de olhar um resultado em relação a outro, ficar explicando variação de causa comum como se fosse especial. A gente gasta assim, meses, fala sobre isso, faz exercício, etc., e as pessoas continuam voltando aqui dizendo o seguinte: olha, piorou, melhorou, opa, agora piorou de novo, melhorou, agora piorou de novo, melhorou. Assim por diante. Muito difícil lidar com isso. Não sei a causa ainda, tem algumas possíveis explicações. Na verdade, tem talvez 2 possíveis explicações. Uma delas, que eu já ouvi, de que algumas pessoas têm a cabeça preparada para entender variação, outras não. E aí não tem o que fazer. Essa é trágica, certo? Genético, não tem jeito. A outra é que o nosso sistema, processo de conhecimento, etc., evoluiu de uma tal forma que a gente acredita que existe um determinismo das coisas, embora a gente viva num ambiente cheio de variabilidade. E porque a gente aprendeu isso, e talvez a matemática seja um pouco responsável, entre aspas, por isso, a gente não foi educado, não foi treinado ao longo da vida, desde criança, a lidar diretamente com variação. A gente lida com tabuada, 5 mais 3 igual a 8, etc., e não aprende a lidar com variabilidade, a reagir em relação a isso. Isso é uma herança de, sei lá, 2.500 anos ou mais, e é difícil a gente alterar isso num prazo curto. Essa é uma possível explicação para isso. Outras possíveis explicações estão em aberto, vocês podem tentar investigar esse assunto. Bom, era isso, eu não sei se eu passei demais o tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Bom, eu tenho uma. Diga. A gente já falou várias vezes a respeito dessa forma de pensamento em que você aborda os problemas. Eu insisto que é totalmente bayesiano. Tá? É aprender, ter essa informação prévia, aprender dela e atualizar. E lidar com a incerteza realmente é um dos pontos difíceis quando a gente ensina e no procedimento de aprendizagem. A minha pergunta o principal barreira que você encontrou aqui é humana, não é? Para lidar com esse tipo de melhoria. No primeiro projeto, muito mais do que no segundo. Porque o segundo projeto, não há muita dificuldade das pessoas entenderem a questão da infecção, etc., etc. Não há resistência em mudar procedimentos para que você tenha menos infecção. Ou seja, é muito mais sensível esse problema para as pessoas.
O outro não. O outro é uma cultura tão estabelecida e tão adequada para o médico que faz o pré-natal em casa, né? Desculpa, no consultório dele, e leva a paciente para o hospital para fazer cesárea no horário que for conveniente para ele. Tanto que a gente tem pesquisas que a gente mostra qual é a porcentagem de mulheres, porque eles falam muito que a mulher quer a cesárea. Então, qual é a porcentagem de mulheres no início da gravidez que quer parto normal? E qual é a porcentagem de mulheres no final do processo que quer parto normal? Isso é uma redução muito grande e, certamente, quem trabalha a cabeça é o médico para prepará-la para isso. Então, tanto que uma das mudanças uma mudança fundamental foi, tem que retreinar o médico a fazer parto normal. Ele esquece, ele não sabe mais fazer parto normal. E se ele fizer, ele vai causar dano. Bom, não sei se eu avancei no que você ia perguntar. A minha pergunta era, trazer esse pensamento aqui para a universidade, na área de ensino, na área de pesquisa talvez seja mais simples, nós trabalhamos com grupos muito similares, mas na área de ensino, como fazer esse tipo de melhoria na área de ensino, como motivar o aluno a adquirir esse tipo de raciocínio, esse decisor racional, né, que está ali, tomando atitudes para melhorar, por exemplo, o seu rendimento. Mais ou menos na mesma linha, né? Na verdade qual seria a atitude de melhoria no ensino para melhorar essa percepção? Ou seja, você acha que se a gente introduzisse, na verdade, o ensino de estatística nesse sentido, no ensino médio, por exemplo, você acha que isso seria um processo de melhoria, nesse sentido de melhorar algo? Há experiências sendo feitas nesse sentido, e tem um que é muito interessante, é um projeto que o IHI também está envolvido no Chile, lidando com crianças, eu não lembro a faixa etária, mas, assim, talvez 7, 8 anos de idade, etc. Né? Como introduzir essas ideias de melhoria para crianças, na prática, fazendo experimentos. Um experimento interessante que eles fizeram, essa escola em particular tinha um problema de obesidade infantil. Né? Então, por quê? Muito açúcar, comida inadequada, etc, etc. Então, como é que você pode fazer a criança vivenciar uma situação em que ela perceba que tomar Coca-Cola, por exemplo, não é benéfico, na quantidade, pelo menos, que as crianças tomavam? Então, eles bolaram o seguinte experimento. Pegaram 3 vasos de plantas, na mesma planta, mesmas condições, basicamente, e as crianças, durante um tempo, foram regando uma planta com Coca-Cola, a outra com água normal e a outra sem nada. E aí, depois de um certo tempo, você observa o resultado. A foto é muito clara e a imagem é muito clara. Qual planta cresceu, sobreviveu bem? A com água. A sem água, obviamente, você precisa. E a com Coca-Cola, murchou completamente. Então, você faz um experimento disso, a criança, e você introduz essas coisas de você fazer medições do peso dela, etc. Experiências fantásticas nesse sentido. Dá para fazer, dá para introduzir isso aí. Só que precisa mudar também a maneira, primeiro, como a gente encara o processo educacional, e tem que preparar também os educadores a trabalharem dessa forma diferente em relação a isso. Mas há experiências positivas nesse sentido. Pelo menos assim, você enxerga o mal que a Coca-Cola está fazendo no organismo vivo, certo? Em relação à água, né? E aí as crianças começaram a mudar, né? E aí eles começaram a medir, inclusive, a quantidade de água que eles tomavam, colocavam num gráficozinho, bonitinho. Com criança. E a outra pergunta é, se você acha, que eu achei muito interessante, você comentou de que as pessoas reagem a essa variabilidade, que não deu duas hipóteses possíveis, tá? Eu gosto mais da segunda, né? De que a gente foi treinado. Você acha que tem a ver também que isso eu observo nos alunos, somente aqui na matemática e tal, é a reação a você não ter uma resposta exata? De você, às vezes, querer dar uma resposta, ou precisa nem ser por probabilidade, pode ser uma coisa com erro, e as pessoas não gostam. Parece que isso não... Todo ensino médio está baseado que não. Tem que ter a resposta... Isso é interessante a tua pergunta. Recentemente, eu li um livro que me chamou muita atenção, justamente isso aí. Acho que eu consegui extrair um modelo que hoje eu uso para mim, assim, o tempo todo, quando eu estou dando aula. Modelo tipo 1, modelo tipo 2. Modelo tipo 1. Você coloca uma questão na lousa, eu vou até usar a lousa aqui para ilustrar aqui. Questão tipo 1. Você coloca assim, 5 mais 3 igual e coloca interrogação, ok? Qual que é a resposta? Tem que ser colocada aí. 8. Onde? Aqui, na China, no Vietnã, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo,
Se cair numa prova 5 mais 3, responda 8, senão você vai levar 0. Certo? Esse é o tipo 1. Tipo 2. X mais Y igual a 8. Me dê os x e y que somados dão 8. Aqui nesse ambiente é fácil, né? Infinitos. Eu posso colocar algumas condições de contorno, tem que ser todos positivos. Se forem os dois iguais, só resta uma solução. Condições de contorno, mas qualquer resposta é boa. Algumas são, eventualmente, para um contexto um pouco melhor que as outras. Problema. Qual que é o tipo de educação que a gente tem desde o início que a gente entra na escola? Qual que é o tipo de problema que a gente é ensinado a resolver e a gente é, de alguma forma, formatado para resolver? Tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1. Qual é o problema que a gente tem na vida o tempo todo? Tipo 2. Ou seja, uma dicotomia completa entre a maneira como a gente é educado e a maneira como a vida se apresenta para a gente. Então, eu já falo isso no começo para os alunos, porque quando eles perguntam alguma coisa, eu falo, aqui nessa sala é só tipo 2. Eu vou ter uma resposta, vocês podem ter outra, e a gente pode discutir as vantagens ou desvantagens de cada uma delas. Mas não tem resposta única para o problema. A mesma coisa estatística, especificamente. Tem um conjunto de dados. Se eu der esse conjunto de dados para 5 ou 6 professores ou pessoas resolverem, cada um pode ter uma abordagem diferente para resolver aquilo. E as respostas podem ser boas. Não tem uma resposta única. Em estatística, especificamente, aí a parte matemática da estatística, aí tem solução única. Tem um teorema, gente, tem um jeito certo, pode ter várias formas de fazer, mas tem que chegar no resultado certo. Só tem um resultado certo. Só tem uma maneira de fazer isso. Isso é muito forte. E eu brinco com os alunos que os livros de matemática, principalmente, não deveriam ter, no final do livro, lista de resposta. Por quê? Isso força ao sujeito a buscar a resposta certa. E aí você espera o quê do aluno quando você vai dar aula para ele? Ele espera que você dê uma resposta certa. Ele não consegue lidar com essa aparente insegurança que você transmite para ele quando você diz o seguinte, olha, apresenta a tua solução aí, arruma um jeito, eu quero ver a maneira como você pensou, o processo que você utilizou para chegar é muito mais importante do que o resultado que você chegou. Se tiver um bom processo, você vai conseguir bons resultados. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas basicamente é isso. É uma boa ideia, né? No fim do livro, colocar uma resposta com uma certa probabilidade de estar certa. Eventualmente.